Paz do Senhor, igreja, bom dia. Nós estamos aqui na casa do Senhor e hoje é um dia especial. Nós estamos aqui para celebrar o nosso Deus e hoje também nós temos a Santa Ceia. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos. Está lá em Lucas capítulo 5. Eu estarei lendo o versículo 3 até ao 6. Diz assim, Lucas capítulo 5, do versículo 3 ao 6. E entrando num dos barcos que era o de Pedro, pediu que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram-se uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. Amém. Nós vemos aqui que no início do ministério de Jesus ele começa já a operar sinais e maravilhas, e aqui é uma passagem a qual ele chama os discípulos para ser os discípulos dele. E essa passagem aqui mostra que Pedro era pescador, e ele tinha trabalhado ali a noite toda e eles nada pegaram. Só que quando Jesus aparece até Pedro, Jesus dá uma voz de comando e fala para Pedro: Pedro, lança a rede do outro lado aqui, que você vai ver o que vai acontecer. E Pedro obedece a voz do Senhor. Pedro obedece a voz do Senhor, mesmo parecendo algo fora do normal, porque ele era pescador, ele tinha passado a noite inteira pescando ali, ele não tinha pego nada. Só que com essa voz de comando de Jesus, ele obedece, e ele fala assim: mestre, porque tu mandas. Ele já conhecia que Jesus era o Deus que estava operando sinais e maravilhas. Então, porque o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele lança a rede e acontece a pesca maravilhosa. E depois ali no final dessa passagem aqui, diz assim: de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eu queria falar um pouco aqui, antes da gente fazer a oração, sobre o nosso posicionamento na presença do Senhor. O nosso posicionamento, ele define o que nós vamos receber da parte do Senhor e como está o nosso coração diante da presença do Senhor. O nosso posicionamento, ele tem o poder, o poder de transformar as pessoas que estão ao nosso redor, de levar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Eles se posicionaram, porque eles viram Jesus dar uma voz de comando para eles, e eles não imaginaram o que Jesus estaria fazendo na vida deles. E Jesus pega e fala: a partir de hoje vocês não vão ser mais pescadores, vocês serão pescadores de homens, E a partir disso nós sabemos que eles se tornam discípulos de Jesus, e eles começam a seguir Jesus. Eles se posicionaram diante de um comando do Senhor. Assim também é nas nossas vidas. Eu queria falar sobre a história de um homem que uma vez, há mais ou menos 5 anos atrás, ele escutou uma voz, ele escutou um chamado, ele recebeu um desafio e aos olhos humanos parecia algo impossível para ele. E esse homem, ele chegou na casa dele, ele falou assim para a esposa dele, falou assim: amor, eu estava andando aqui no mercado e um homem apareceu para mim, ele fez uma oferta de emprego. E ele não imaginava o que Deus estaria fazendo na vida dele, através da vida dele. Só que ele se posicionou, porque ele sabia que aquilo estava vindo da parte do Senhor. E esse homem, ele pegou, ele falou assim: eu não sei, eu não tenho capacidade, eu não sei se eu consigo fazer pelas minhas próprias forças, mas pela força do Senhor eu vou. E esse homem, ele se posicionou. E esse homem, ele não está aqui hoje no nosso meio, mas é o Wander. 5 anos ele trabalhou como corretor de seguro, ele fez a prova, Deus falou algo para ele, e ele se posicionou diante daquilo que Deus falou para ele. E 5 anos, ele saiu agora, É um testemunho. Na semana passada, quando ele veio testemunhar, eu achei que ele ia testemunhar sobre isso, mas durante 5 anos, ele trabalhou como corretor de seguro, e ele passou durante esses 5 anos. E durante esses 5 anos, não somente ele entrou, ele se posicionou diante daquilo que Deus queria que ele se posicionasse. Ele colocou o pastor Tandy lá dentro, ele colocou minha esposa lá dentro, ele colocou a Andressa lá dentro, ele colocou a Paulinha lá dentro, ele colocou a Anne lá dentro, ele colocou o Oikawa lá dentro, e entre outras pessoas. O que eu quero dizer com isso?
que o nosso posicionamento, ele tem o poder de alcançar, abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Então nessa manhã, o nosso posicionamento diante da presença de Deus vai definir o que nós queremos para a nossa vida. Nessa manhã, o nosso posicionamento irá definir quantas pessoas nós vamos querer abençoar. Eles se posicionaram aqui na palavra. Só que eu trouxe uma realidade para mais perto de nós, porque é uma pessoa que está no nosso meio e nós conhecemos. Quando nós falamos de Pedro, parece ser algo muito longe, não, mas está na Bíblia. Por isso que eu trouxe essa história do Wander, porque ele ficou 5 anos ali. Pastor Tandy vai completar 5 anos agora, também vai sair. Daqui a alguns meses minha esposa completa 5 anos e vai sair. É um treinamento, você é obrigado a ficar 5 anos. Mas o que eu quero dizer com isso, que o nosso posicionamento, ele tem o poder, a capacidade de estar mudando a realidade das pessoas que estão ao nosso redor. Tudo na dependência de Deus. Eles não conseguiam imaginar o que ia acontecer na vida deles, mas Jesus deu uma palavra: vocês serão pescadores de homens. E eles largaram tudo e seguiram Jesus. Então nessa manhã, que nós venhamos nos posicionar diante da presença de Deus, igreja. Que nós venhamos nos posicionar diante da presença de Deus, venhamos apresentar o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando. Esse Deus maravilhoso está no nosso meio, e Ele irá falar conosco, Ele irá operar grandes coisas no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja. Eis aqui, Senhor, o povo que decidiu, Senhor, estar aqui nessa manhã para estar Te adorando, para estar Te engrandecendo, para dizer que só o Senhor é Deus, Senhor. Nós estamos aqui como igreja, Senhor. Queremos nos posicionar, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Mais daquilo que o Senhor tem falado, mais daquilo que o Senhor tem prometido. Mais, Senhor, da Tua palavra. Mais fome, mais sede, Senhor, da Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor. Continua falando conosco. Continua falando conosco. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. E que através do Teu Santo Espírito nós venhamos nos posicionar nessa manhã. Nós venhamos nos posicionar como igreja, Senhor, para obedecer a Tua voz, para caminhar em direção àquilo que o Senhor tem falado e àquilo que o Senhor tem pedido, Senhor. Em nome de Jesus. Não é pela nossa força, não é, Senhor, pelo nosso entendimento, mas é pela dependência do Teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, eis aqui, Senhor, o povo que quer mais o Senhor. Em nome de Jesus, continua falando com o Teu povo. Em nome de Jesus, Senhor. Uma salva de palmas bem forte ao Senhor. E vamos continuar com o coração aberto. Amém, igreja. Senhor, Tu és maravilhoso, Deus.
Jesus tem todo o poder. Em nome de Jesus. Tem todo o poder, Ele é maravilhoso, amém? Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus! Mais forte, igreja! Aleluia! Uma salva de palmas ao Senhor.